E aí, pessoal, Quinho na área e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Bitcoin nessa semana, no dia de hoje, dia 26 de 4 de 2026. Se inscreva no canal, ative o sino, dê aquele like para o nosso canal para fortalecer. E eu vou falar um pouco sobre o Bitcoin, certo? Por quê? Vou falando aí que possivelmente o Bitcoin pode subir, o Bitcoin possivelmente ele pode ter uma tendência, pode chegar em valores, aí pegar uma tendência de alta, e eu quero falar sobre isso, tá? Será que realmente o Bitcoin ele possa mudar a tendência e daqui a um tempo já ultrapassar os 126 mil, que foi o topo histórico, o topo histórico? Tá, então a gente vai fazer essa análise aí, tá bom? Então já peço para você dar aquele like para ver quem curte, né? Quem curte o mundo dos investimentos, tá? É interessante aí para passar, compartilhar com os amigos também, tá? E vamos aqui para, quero mostrar para vocês aqui como tá o Bitcoin. E o Bitcoin está custando 79 mil, né? Comparando desde o dia 26, então desde o início do mês e o finalzinho do mês de março, o Bitcoin custava 64 mil, então pegou uma pequena tendência de alta. Então foi um mesinho aí, praticamente aí de tendência de alta. Nós estamos no dia 26 e ainda falta aí 4, 5 dias aí para finalizar o mês de abril. Então o mês de abril foi um mês muito bom, tá? Tô na diária, time frame da diária. Cada candle aqui equivale a 1%, certo? E como você vai compreender se isso é uma mudança de tendência, tá? Se você comparar o mês foi um bom, tá? Esse mês de abril foi um mês bom, porque você pega aqui o final de maio, que é essa região aqui, pode ver que a média móvel de 9 cruzou com a de 21 e só está subindo. Então, tem alguns toques aqui na média móvel de 21, mas você percebe que já ultrapassou a média móvel de 50, certo? O que que eu vou compreender aqui? Uma grande mudança de tendência. Aqui é uma pequena mudança de tendência. O mês de abril foi ok, certo? O mês de abril, show, ótimo. Mas só vou compreender que é uma grande mudança de tendência, que o Bitcoin vai subir muito, quando a média móvel de 50 cruzar com a de 200. É só esse ponto crucial. Tem gente falando que possivelmente pode ser uma mudança de tendência. O Bitcoin pode chegar a custar aqui por volta de abaixo de 70 mil, outros vão falar que entre 74 e 75 mil. Pode chegar nesses valores, tá? Certo? E depois pegar uma bela de uma subida aí, né? Mas o ponto fundamental é se vai cruzar a média de 50. Se não cruzar, ainda se compreende como numa forma na diária, ainda estamos numa tendência de baixa, correto? Se você pegar aqui o topo histórico que eu tenho aqui, tem uma flechinha aqui mostrando para vocês o topo histórico. Deixa eu só apagar o Super Trend. Hum, deixa eu apagar o Super Trend aqui. Cadê a porra do Super Trend? Olha essa porra aí. Não, tá cheio. Tô aqui, tá? Você vai entender então que aqui é o topo histórico. Depois disso daqui, ó, quando cruzou, que foi no dia 16 de novembro de 2025, quando ele cruzou aqui, mudou a tendência, certo? O Bitcoin mudou a tendência. Esse é o ponto crucial. Mesmo o preço chegando próximo da média de 200, que é aqui no dia
14, dia 15, entre 14 e dia 15 de janeiro desse ano de 2026, ele chegou próximo da média móvel de 200, mas não mudou a tendência e depois voltou a cair. Ele pode tocar nessa média móvel de 200 aqui e cair novamente, tá? Certo? Então ele pode chegar aqui nos valores de 72, 73 mil? Pode. Ele pode chegar nos valores aqui de 66 mil? Pode. Ele pode tocar aqui na média móvel de 200, chegar próximo dos 81, 82 mil? Pode. Agora, o que vai fazer? Mudar a cena. O que vai fazer o Bitcoin mesmo mudar a tendência, pelo menos na visão do gráfico, é os cruzamentos das médias, principalmente a média de 50 com a de 200. Se não cruzar, ainda estamos na média, na tendência de queda. Tem um vídeo que eu mostro para vocês que, que mostra o histórico de cada cripto, o histórico do Bitcoin, perdão, tá? E o histórico do Bitcoin, quando faz o topo histórico e depois cruza a média de 50 para baixo, cada de 200, a tendência depois de um ano e meio, ele fazer o seu fundo. E ainda, como foi? O topo histórico aconteceu no dia 6 de outubro, 6, 7 de outubro de 2025. Um ano vai ser outubro de 2026. Um ano e meio, nós estamos falando em abril, em maio do ano que vem, 2027, que vai fazer o seu fundo. Tá entendendo? Deixa eu mudar a cena aqui mais uma vez. Não sei se vocês entenderam. Vocês perceberam o que eu estou querendo dizer? Nós estamos falando de um ano e meio. Se a gente comparar o histórico do Bitcoin, se você comparar o histórico do Bitcoin, no primeiro halving, no segundo, no terceiro halving, você vai perceber que depois dos topos históricos pós-halving, ele cai de um ano e meio. Então, nós estamos falando por, no final desse ano para o ano, no meio do ano que vem, fazendo fundo. Então, ele não chegou nesse fundo, certo? Estou falando, comparando o seu histórico, tá? Eu tenho que me basear em alguma coisa e estou me baseando no histórico, tá? Já passei pelo halving de 2016, que eu comecei no Bitcoin entre 2015 e 2016, passei nesse processo, peguei o halving, o topo histórico de 2017, peguei os fundos de 2018 e 2019. 2019 ele reagiu um pouco, mas não pegou o pump considerável. 2020 teve o halving do Bitcoin, teve a Covid-19, aí fez um pump. 2021 fez dois topos grandes, no mês de abril para maio e o mês de novembro de 2021, tá? Pós isso, só teve queda. E mostrando, comparando nessa situação, ainda não chegamos nesse um ano e meio, tá bom? Então, é uma observação. Estou falando de probabilidade. Se a gente pegar o histórico, a probabilidade ainda é de queda, tá? Não existe certeza no mercado, certo? Mas é um ponto para a gente estudar sobre o Bitcoin. E as altcoins também, as principais também. Se você pensar em Ethereum, BNB, Solana, ADA Cardano, ele vai fazer um fundo.
Mais ou menos o mesmo processo. Lógico, cada um com as suas características, principalmente as características estatísticas de cada criptomoeda, tá? Então tem que pensar muito bem disso, tá bom? Então, se você gostou dessa informação extremamente importante, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sino, tá? Peço para vocês aquele like. Tem um cara de moto aqui passando aqui, não sei se é moto ou é um carro aqui. Liga essa porra desse motor aqui, porra. Dá aquele like, ativa o sino, se inscreve no canal, tá? Vou ficando por aqui. Vai ter mais informações que eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Um beijo no coração, tchau, tchau e até mais.